Olá, meu nome é Vanessa Tonoli, eu sou dermatologista. No mês de março, no mês das mulheres, eu decidi fazer uma série de vídeos que a gente vai chamar de conversas sobre elas. E nesse primeiro episódio, eu vou falar de algumas queixas que são muito comuns no consultório aqui das mulheres em torno de 40 anos ou mais. E para falar sobre isso, eu não estou sozinha. Quem está aqui comigo hoje é a doutora Jaqueline Oliveira Tedesco, ela é ginecologista. E ela veio aqui para tirar algumas dúvidas minhas e das pacientes, porque o que eu vejo muito, Jaque, aqui no consultório? Muitas pacientes reclamando de alguns sintomas muito comuns, como cansaço, irritabilidade, falta de produtividade no trabalho, não consegue fazer as coisas como antigamente. E eu descobri recentemente esse termo, perimenopausa, que eu nunca tinha ouvido falar. Esses sintomas todos, eles podem fazer parte desse quadro? Bom, vamos lá. Então, para eu responder essa pergunta, eu preciso primeiro explicar o que é o termo perimenopausa, né? Para a gente entender, as mulheres, enquanto elas têm o ciclo menstrual, então elas têm todo mês, elas ovulam e menstruam, a gente chama isso de menarquia. Existe um período que é a menopausa, onde não existe mais ovulação, então não tem mais ovulação, não tem mais menstruação. O termo menopausa, esse diagnóstico que a gente dá, ele é retroativo. O que significa isso? A gente sabe quando é menopausa depois que ficou 12 meses sem menstruar. E aí é determinado, estamos na menopausa. Então a gente tem que olhar para trás para saber se é menopausa ou não. E esse período que antecede a menopausa é a perimenopausa, que é um período que ele pode variar até de 3, 5 anos. E aí a gente começa a sentir esses sintomas da menopausa, mas eles oscilam. E esse período da perimenopausa, ele é um período onde a gente tem os ciclos menstruais normais, só que a gente já começa a ter essa falência dos ovários. E o climatério, que todo mundo fala, é esse período que abrange tanto a perimenopausa como a menopausa, Esse período que a gente vai ter depois sem os ciclos menstruais. Bom, então, voltando à pergunta, quais são os principais sintomas? Então, os principais sintomas são os fogachos, que são aqueles calores que acontecem do dorso para cima, que a paciente fica suada, ela refere que ela não consegue prender o cabelo direito, não consegue escovar o cabelo, fica vermelha, então tem aquele rubor, aquela vermelhidão. A insônia, que ela vem acompanhada, os despertares noturnos, que vem acompanhada dos fogachos. A labilidade emocional, que é aquilo que fica irritada e no momento tá bom, tem hora que tá irritada, não sabe nem por que tá irritada, fala, nossa, não devia ter ficado irritada com isso, A névoa mental, então sabe a palavra, lembra, mas não consegue falar, não vem, a boca. Cansaço. Uhum. E aí a gente tem que entender de onde vem esse cansaço, mas o cansaço, principalmente desses despertares noturnos, desses calores. O ressecamento vaginal, e aí isso começa a impactar na libido, então começa a ter a queda da libido feminina. Então esses são os principais sintomas que a gente mais escuta, desse período de transição da perimenopausa e depois que vai persistir na menopausa. E você falou alguns aí que eu achei meio complicado da gente saber se tá na perimenopausa ou não, Então cansaço, labilidade emocional, e como é que a gente sabe se a gente tá na perimenopausa ou não? Então, a perimenopausa, é esse período que eu falei, que ele pode variar de 5 até 3 a 5 anos, A média da menopausa é dos 45 aos 55 anos. E a gente tem a menopausa precoce, que é abaixo dos 40 anos. Então a gente tem que avaliar um pouco a faixa etária. Muitas vezes vem pacientes próximos dos 40 anos e é muito difícil da gente saber no exame, porque é isso que eu falei, tem um mês que tá bom, um mês que tá ruim. Então, às vezes a gente faz o exame e naquele mês tá tudo bem. Ovulou normal, o ciclo foi normal, os exames hormonais vão estar normais, mas a paciente tem sintoma. Então, a gente precisa meio que fazer uma retrospectiva da nossa vida. Porque o que eu vejo hoje, muito da vida da mulher moderna, é essa cobrança que tem. E a hora que a gente vai ver, ela começa a contar da rotina do dia e eu falo, eu já tô cansada de ouvir, imagina você de viver, Então, tem que tomar muito cuidado que a gente tenta criar uma patologia e seria maravilhoso, A gente ter uma doença e poder fazer um tratamento. Porque você trataria, do que às vezes a gente rever os nossos hábitos e talvez ver como eu tô sobrecarregada. Então talvez esse cansaço seja de tudo isso que eu tô vivendo, Então é importante muito a gente entender a faixa etária
Não se pode descartar, porque tem, né, a menopausa precoce, mas muitas vezes esse quadro ele é causado por conta da nossa rotina, né? Bom, mas esses sintomas são sistêmicos, né? Pega o corpo todo. E a gente tem bastante sintomas também em relação à estética, né? Diminuição do colágeno. E quais são os sintomas que você mais pega, assim? O que as pacientes, o que eu mais percebo, assim, das pacientes, elas falam muito sobre derretimento facial, então é uma coisa que elas percebem bastante lá por volta dos 40 anos, então elas começam a ter queixas, por exemplo, essa pelinha aqui, que elas começam a se preocupar com isso, com o pescoço, o rosto mais derretido, aspecto de cansaço. Outra queixa importante também em relação ao cabelo. Então a gente sabe que o cabelo ele também sofre com esse processo de envelhecimento, tanto perda de volume, afinamento. Então às vezes elas falam para mim, nossa, meu cabelo era de um jeito quando eu tinha lá meus 20, 25 anos e agora tá totalmente diferente. Uma outra queixa muito importante também em relação ao corpo. Então elas começam a perceber um acúmulo de gordura, principalmente na área abdominal. Então elas falam, nossa, antigamente era tão fácil perder peso, agora parece que eu tô sempre com uma barriguinha. Então, e eu percebo, Jaque, que esses sintomas, eles são muito impactantes, né? Então as pacientes sofrem muito com isso. E aí, muitas vezes, elas acabam apelando para tratamentos que talvez não sejam os mais seguros, que acabam dando outros efeitos colaterais que eu acabo pegando no consultório também, né? E quais são esses tratamentos, assim, que você mais... Os mais, assim, hypados agora, né, que são os implantes hormonais e, assim, algumas suplementações que eu percebo, assim, até para mim, que sou dermatologista, que não tem muito nem pé nem cabeça, né? Isso é bem difícil, sabe? Porque é um momento da mulher muito delicado. E hoje, com a mudança da expectativa de vida, a gente sabe que as mulheres elas vão viver mais tempo, às vezes, na menopausa do que fora da menopausa. E graças a Deus, né, que a gente evoluiu para isso. E o que acontece? Como ela tá no momento onde ela tá empoderada, ela conquistou tudo que ela queria, ela tá super bem, e ela começa a ver que a mente não tá acompanhando o corpo, ela acaba que cede a esses tratamentos que prometem muitas coisas, né? E a gente, na verdade, não sabe exatamente o que esses tratamentos eles fornecem, né? Fala-se de vários trabalhos, enfim, mas a gente não tem muita evidência científica sobre isso. Hoje a gente sabe que tem reposição hormonal e cada dia a gente caminha mais para o conhecimento em relação a isso. É um momento onde a gente estuda muito essa reposição. Agora a gente consegue repor na transição menopausal. Antes a gente tinha que esperar. Você tem que esperar, fica aí, espera com todos esses sintomas. A hora que você der os 12 meses, então determinou que é menopausa, a gente faz a reposição. Hoje já mudou, a gente consegue fazer essa reposição na transição. Só que não dá para prometer muito, porque é isso, o nosso metabolismo ele muda. A gente vai ter uma diferença, né? E aí acaba que a pessoa vai para esse caminho e é muito difícil, porque é isso, como eu disse, é uma montanha-russa. Dá muito certo para algumas pessoas, porque a gente trabalha com medicina e com doença, a gente sabe que muitos tratamentos eles funcionam porque o próprio corpo ele ia, enfim, resolver, ele se adapta, mas a maior parte tem efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, às vezes, nem chega para o colega que começa o tratamento, né? Porque a paciente, ela perde o segmento, é muito caro, ou ela deixa de confiar. E, às vezes, são efeitos colaterais que são muito mais danosos e muito piores do que ela existia antes, ela procurava, né? Vou citar e assim, vou citar um exemplo. Eu tive uma paciente que a principal queixa dela era queda de cabelo e os fogachos. E ela falava assim, esse calor que vem, eu fico suando e aí eu tive que cortar meu cabelo e meu cabelo cai, enfim. E aí eu falei que eu não podia prometer muito, que eu podia fazer reposição, mas ela acabou indo num colega que colocou um chip, né, um implante de testosterona. E o que a testosterona faz? Pode causar queda de cabelo, porque ela causa, né, o perfil androgênico, né, que é masculinizante, enfim, pode abrir aqui causar uma alopecia androgenética, uma alopecia, né? Sim. E foi o que aconteceu com ela. Então ela teve uma queda importante de cabelo e aí ela veio pra mim falando, o que eu faço agora? Aí eu falei, olha, volta lá no colega e pergunta pra ele, porque eu não sei o que fazer com isso aí. E ela voltou e o colega falou, tem que esperar passar o efeito.
E aí, enfim, a gente esperou passar o efeito, depois que passou eu comecei a reposição, que a gente tem evidência científica, que é a mais usada, que é aprovada pela sociedade, e ela entendeu que existem alguns sintomas que a gente não vai conseguir lutar contra, mas que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida com a reposição, sabe? E eu acho que isso que é importante, porque quando eu comecei a perceber esse assunto todo, que eu vou fazer 40 anos esse ano, então eu acho que eu comecei a prestar mais atenção nas queixas das pacientes, porque são queixas também que eu comecei a ter. E eu tinha essa ideia lá da faculdade que você falou, que assim, tem que esperar chegar na menopausa para fazer um tratamento, uma reposição. E na verdade isso vem mudando. Então, assim, o que eu achei interessante, até para começar a conscientizar as pacientes, que não é mais esse cenário de, passa por isso sozinha e quando você chegar no fundo do poço a gente começa a tratar. Hoje em dia a gente consegue fazer coisas preventivas, não só tratamentos medicamentosos, mas também mudança de estilo de vida, várias coisas que dá pra gente fazer para ir passando por essa fase, tratamentos medicamentosos seguros, né? Porque é isso que você falou, a expectativa de vida, eu falo muito para as pacientes, a expectativa de vida está muito alta, então para você fazer coisas agora, que talvez você se arrependa daqui a 20, 30 anos, que pode ser que mais para frente seja comprovado que são legais, que tem uma dose correta, porque hoje em dia a gente nem sabe dose, nada ainda, desses implantes, exato, né? Mas que, né, assim, a gente tem que ir fazendo as coisas conforme a gente saiba que são seguras, que você não vai ter aí nenhum problema maior no futuro, né? Eu acredito, eu olho com bons olhos, eu acho que vai existir um momento onde vai ser uma via de administração esses implantes que são subcutâneos, né? A gente tem medicações hoje, a própria caneta emagrecedora, né? Insulina, enoxaparina, que são os anticoagulantes, e medicações que a gente usa subcutâneo. Então eu acredito que seja uma via, mas nesse momento a gente ainda não tem nenhuma que foi aprovada pela Anvisa. É um tema muito complicado, né? Porque tem muita gente fazendo. E a Anvisa vive proibindo e fica essa guerra entre a sociedade médica, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, eu acho não, né? A ciência diz, a gente precisa entender que existem fases de estudo clínico. Uma medicação, para ela entrar no mercado, ela tem que passar por 4 fases. E eu escuto muito, mas esse remédio já chegou velho. Talvez já chegou velho, porque demorou muito tempo pra gente entender todos os efeitos colaterais disso. Sim. E o que ele trouxe pra gente, né? E então esse é um tema muito importante, é uma preocupação que todo ginecologista tem. Porque a gente recebe muito no consultório os efeitos colaterais, recebe muito paciente que usa, que faz bem e que faz mal. E é o que eu sempre falo, gente, não dá pra eu dizer se isso é bom ou é ruim, eu ainda não tenho evidência. Sim, principalmente a longo prazo, exatamente, né? A gente não esse sabe, é o ponto. Né, o que vai acontecer no futuro, né? Esse é o ponto. E a gente tem muita coisa para trabalhar, o que a gente já tem. Mas a gente precisa, primeiro, que a paciente entenda, né? E que a mulher entenda essas mudanças do corpo. E quando eu falo entender, não é pra gente acomodar. Não, longe disso. A gente tem que entender e tem que querer melhorar. Mas entender que existem mudanças que vão acontecer. Eu brinco muito no consultório, né? Às vezes chega e fala assim, porque com 20 anos, eu falo, mas você se trocaria por você de 20? A maioria responde que não, uma ou outra fala, eu trocaria. Eu falo, gente, eu era uma idiota com 20 anos, exatamente. Eu não me trocaria, tudo bem, o meu cabelo era melhor, minha pele era melhor, o colágeno era maravilhoso, mas eu acho que eu não me trocaria. E é isso, né? Sim. E eu acho importante também, já que a gente falar sobre o tratamento não medicamentoso. Então, por exemplo, é muito importante para a mulher, né, principalmente, fazer uma atividade física regular, cuidar da sua alimentação, fazer um manejo do estresse também. Então, eu percebo aqui no consultório, né, que as pacientes que estão melhores, né, esteticamente, com 40, 50, 60, 70 anos, são as pacientes que cuidam dessa parte, né, que fazem atividade física todos os dias, que têm uma alimentação regrada, que estão bem, né, de saúde mental. Você sabe que isso é importantíssimo, né? A gente fala muito de reposição hormonal, de tratamento medicamentoso. A reposição hormonal, para ela ser feita, então, ela tem que ter uma janela de oportunidade, que são 10 anos, né, da menopausa ou até os 60 anos. Acima disso, a gente sabe que aumenta muito o risco cardiovascular, a própria reposição. Então, abaixo disso, a gente sabe que a reposição vai melhorar o risco cardiovascular e acima disso vai piorar. Mas eu sempre falo que é importantíssimo, é imprescindível a gente sempre cuidar
da nossa condição cardiovascular, né? Então, aí precisa fazer uma atividade física regular. Agora a OMS aumentou, né, para 180 minutos por semana. A gente tem que dividir isso entre musculação e aeróbio. Eu sempre falo assim, mas eu não gosto de fazer musculação. Eu falo, não, você gostar, você tem que fazer. Criança que faz o que gosta, né? Recentemente teve isso. E aí, então, a gente precisa ter uma atividade física, precisa ter uma composição corporal adequada, então, uma musculatura bacana, porque a gente vai ter um aumento da gordura, principalmente abdominal, e isso aumenta o risco cardiovascular. A gente vai ter uma diminuição da musculatura, né? Então, a massa magra é muito mais difícil da gente ganhar depois no pós-menopausa. E eu sempre brinco, falo, gente, a gente faz, todo mundo pensa na aposentadoria, faz poupança, paga aposentadoria, né, paga o INSS e faz aposentadoria privada, enfim, mas não cuida do músculo. Então é importantíssimo, né, atividade física regular, cuidado com a alimentação, então o famoso descascar mais e desembalar menos, o manejo do estresse, então dormir bem. E eu brinco muito, eu falo assim, que quem faz atividade física, come bem, dorme bem, consegue manejar o estresse, né? Isso é importantíssimo, na menopausa ainda é principal. Então esse foi o nosso primeiro episódio do quadro Conversa Sobre Elas. Eu adorei, gostei bastante, achei que me ajudou muito a entender muita coisa sobre essa parte, né, da perimenopausa. Queria te agradecer muito, Jaque, e para você aproveitar esse espaço agora para dizer onde os pacientes te encontram, suas redes sociais. Meu Instagram é Jaqueline Oliveira Tedesco e lá tem um link da bio, quem quiser agendar comigo ou quiser conversar comigo. E obrigada pelo convite, viu? Eu adorei, espero que as pessoas aproveitem um pouco dessa conversa. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, se for para Jaque também, a gente entra em contato com ela. Então, podem comentar aqui no vídeo. Ativa o sininho, porque o próximo episódio é sobre saúde mental.